A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 15 de maio de 2024, uma quarta-feira abençoada, quero compartilhar mais uma palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, que diz assim: Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Essa passagem fala sobre a comunhão da igreja primitiva. Quando Jesus subiu aos céus, que deu a orientação para os seus discípulos ficarem reunidos em Jerusalém até a descida do Espírito Santo, essas pessoas elas ficaram em comunhão e iniciou a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor, ela tem que ser baseada sempre no princípio da comunhão. Comunhão de pessoas, de homens, mulheres, jovens, crianças e famílias. Como é importante estarmos alinhados à nossa igreja. Como é importante frequentarmos uma igreja. Ter amigos de oração, de intercessão, de compartilhamento de problemas, de alegria e tentar vivenciar o dia a dia da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que onde tem 1, 2, 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali ele se fará presente. É impossível ser cristão sozinho. É impossível ser igreja sozinho. A igreja é composta por pessoas. Pessoas com defeito, pessoas que têm problemas, adversidade, como todos nós. Mas que baseia a sua vida, alicerça a sua vida na palavra do Senhor. Principalmente em épocas de desânimo, em época de problemas, como é importante estarmos em comunhão com as pessoas. Muitas vezes estamos desanimados, não conseguimos enxergar a Deus nas coisas, nos sentimos sozinhos e temos os irmãos. Vamos num culto e dividimos a palavra do Senhor, escutamos direção e estratégia e logo isso nos anima, nos dá ânimo para seguir, para continuar vivendo na palavra do Senhor. Precisamos alicerçar a nossa vida na palavra do Senhor e colocá-la em prática. E um dos princípios cristãos é nós sempre estarmos em comunhão com a igreja, comunhão com os demais cristãos, para dar direção, para nos fortalecer, nos dar vigor e ficarmos firmes no propósito com Jesus. A meditação de hoje diz: a solução para as suas necessidades não é encontrada em brigas e lutas, mas na comunhão à mesa. Quantas pessoas criam confusão com outros cristãos à toa? Na adversidade, em algumas situações de problema, ao invés de se unir, de colocar em prática os princípios cristãos, os mandamentos de Jesus, nós começamos a brigar, a discutir, a lutar e se afastar da igreja do Senhor. Jesus, ele pede para nós suportarmos uns aos outros. Não que a igreja seja composta somente de boas pessoas, pessoas fáceis de se relacionar. Não. Na igreja é como o mundo. Há todos os tipos de pessoas, há todos os tipos de temperamento. Gente bondosa, gente maldosa, pessoas com inclinação para diversos pecados diferentes, mas a intenção da pessoa que frequenta a igreja é sempre tentar melhorar, é sempre tentar evoluir, para assim nós podermos dividir as lutas e as adversidades, não para gerar mais confusão e problema, mas para a gente ter força para conseguir evoluir, modificar e também vencer as batalhas juntamente com os outros. Não somos pessoas perfeitas, mas somos pessoas bem intencionadas, que crê que Jesus é o nosso Salvador e que só Ele pode dar a verdadeira direção e estratégia para a nossa vida.
suportar uns aos outros, estar em comunhão uns com os outros, é o princípio para nós melhorarmos, para nós avançarmos. Pois muitas vezes não temos paciência com os irmãos, não temos paciência com as outras pessoas, como se fôssemos pessoas perfeitas e agimos de forma egocêntrica e egoísta. O princípio da comunhão é você conseguir desvencilhar do egoísmo e do egocentrismo e você reconhecer os seus próprios defeitos e sempre tentar melhorar e avançar no reino de Deus. O Senhor Jesus, ele nunca nos orienta para ficarmos sozinhos. Ele nunca nos orienta para nos fecharmos, mas sim para a gente aumentar a comunhão uns com os outros, com a família e com a igreja. Como é importante nós sabermos transpassar as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de tolerar um ao outro. Precisamos ser igreja, precisamos amar o próximo, precisamos amar os outros irmãos assim como Jesus nos ama. Pois muitas vezes nós mesmos não conseguimos nos aguentar, nós não conseguimos suportar nem nós mesmos, mas a gente precisa aprender a respirar fundo, a ouvir mais do que falar, a sempre deixar a ira passar, ser tardio em irar, para nós viver junto em comunhão até a segunda volta de Cristo. Deus, ele se alegra quando temos um coração quebrantado, um coração inclinado à união, à comunhão e um coração de suportar, de tolerar sempre uns aos outros. Nós precisamos ficar firmes na palavra do Senhor. Precisamos sempre meditar dia e noite para que nós não caímos, para nós não cairmos na tentação de não tolerar, de não suportar, de não conseguir vivenciar a igreja de Cristo. Isso é o que traz mais aprendizado para cada um de nós, nos relacionar com as outras pessoas. Deus, ele usa as outras pessoas para nos exortar quando estamos errados, para nos abençoar e para dar direção para a nossa vida. É muito melhor nós sempre andarmos juntos do que sermos sozinhos. A leitura bíblica de hoje encontra-se no Salmo 60, um salmo de Davi, que foi uma oração de guerra que Davi fez. Nós sabemos que Davi, ele viveu num momento de muita guerra, onde a nação de Israel, ela vivia sendo pressionada pelas nações vizinhas. Então, eles tinham a todo momento que proteger suas fronteiras para não ser invadido pelas nações ímpias que o cercavam. E a oração do Salmo 60 foi uma oração num tempo difícil, onde eles lutaram contra os sírios da Mesopotâmia, os sírios de Zobá, e onde o exército de Israel teve vitória sobre Edom. Nesse momento, Davi, ele intercedia em favor de Israel, ele orava, ele pedia proteção e livramento do Senhor em todo o tempo, pois Davi sempre reconheceu que a sua vitória e o livramento só era possível se o Deus de Israel, o grande Deus, o poderoso, estivesse a favor da sua nação. Davi, ele nunca colocou a sua esperança no seu exército, na sua força de guerra, na sua estratégia bélica, mas sim, ele sempre colocou toda a proteção e toda a sua confiança no Senhor. Assim como nós temos que colocar a nossa vida, a nossa esperança de vitória, o livramento sempre no Senhor, né? Como se diz o salmista, não vale você só confiar nos sentinelas, nos grandes muros, mas a gente tem que colocar a nossa confiança no Senhor Jesus. O Salmo 60 são 12 versículos onde Davi medita sobre a segurança e a confiança que ele tinha no Senhor em tempos de guerra.
que diz assim: Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que a atordoa. Deste um estandarte aos que temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos? Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Que nós possamos colocar todas as nossas proezas em Deus. Reconhecer que somente Deus pode nos levar às águas tranquilas. Que somente Deus pode nos dar vitória e direção diante as nossas adversidades. Que possamos continuar como Davi era com o Senhor. Colocar a nossa confiança, a nossa segurança no Senhor Jesus. E reconhecer que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o nosso tempo de refrigério nos dias de angústia. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.